Doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Uma boa tarde a você, Solange, e a todos os nossos telespectadores. Que está nos ajudando muito, né? Momento aí, Minuto da Previdência, com a doutora Fernanda Mascaro, que realmente nós estamos... Até eu aí estou aprendendo bastante, muita coisa que eu nem sabia, né? Hoje o nosso assunto vai ser sobre pensão por morte, né? Hoje vamos falar um pouquinho disso. Qual é a principal mudança que teve, né? Porque nós sabemos que mudou muita coisa, o pessoal até acaba falando assim, não me aposento mais, né? Qual foi a principal mudança por morte? A principal mudança da pensão por morte já veio em 2015, com uma lei que alterou o tempo de duração do benefício para o cônjuge. Porque a pensão por morte sempre foi vitalícia para o cônjuge. E com a Lei 13.135 de 2015, ela já veio reduzir o tempo de duração desta pensão por morte, dependendo do tempo de contribuição desse segurado falecido antes do óbito, bem como do tempo de união estável ou casamento do cônjuge com este segurado. Então, a principal mudança que a gente vem a destacar deste benefício é realmente a duração desse benefício para o dependente sobrevivente, né? Doutora, a doutora está dizendo, né, que o cônjuge pode estar recebendo. Mas aí, isso é uma curiosidade minha até que eu tenho, pode ser que você também tenha. Casou, casalzinho de novo aí, né? Nós estamos vendo tantos acidentes aí, moço, 22 anos, acaba falecendo. E aí, como que funciona? A moça também é nova, vai estar recebendo até, ou teve alguma mudança? Teve muitas mudanças, porque primeira coisa que deve ser observado é o tempo de casamento. Se esse casamento for inferior a 2 anos, essa pensão vai durar apenas 4 meses. Independente da idade do segurado falecido ou da esposa, do marido ou do companheiro. Agora, se o casamento for superior a 2 anos, essa união for superior a 2 anos, aí existe uma tabela considerando a idade do cônjuge e o tempo de duração do benefício. Então, inferior a 2 anos, a pessoa vai receber somente 4 meses de pensão por morte. Conforme essa tabela que vocês estão vendo, se o cônjuge for menor de 21 anos, a duração do benefício vai ser apenas de 3 anos. Se o cônjuge tiver a idade entre 21 e 26 anos, a duração da pensão vai ser apenas de 6 anos. Mas se o cônjuge sobrevivente tiver entre 27 e 29 anos, a pensão vai durar 10 anos. Mas se o cônjuge tiver entre 30 e 40 anos, a pensão vai ser paga durante 15 anos. Se o cônjuge tiver entre 41 e 43 anos, ele vai receber a pensão por 20 anos. Acima disso, até a vida. Isso, se o cônjuge sobrevivente tiver em união estável, casamento, há mais de 2 anos com esse segurado falecido, tiver mais que 44 anos, aí a pensão é vitalícia. Só nessa condição é vitalícia para o cônjuge. Mudou bastante, né, doutora? Mudou. Essa lei em 2015 já trouxe uma mudança drástica no tempo de duração do pagamento da pensão por morte. E outra dúvida minha e também para quem está nos assistindo, né? Quem mais pode receber a pensão por morte? Tantas vezes eu já discuti isso com pessoas. Vamos ver aí que até eu estou curiosa em saber. A pensão por morte não é devida só ao cônjuge. Não, né, ao companheiro, né? A pessoa não precisa estar legalmente casada, mas se provar união estável também tem direito à pensão por morte, mas também a pensão por morte é devida aos filhos ou aos equiparados, que é por tutela,
que sejam menores de 21 anos de idade, ou ao filho maior de 21 anos, desde que ele seja inválido ou apresente deficiência. Então aí o filho vai receber também a pensão por morte desse segurado falecido. Doutor, uma dúvida, né, de muitas pessoas. Por exemplo, é separado, casou com outra pessoa vai ter o direito. O filho não mora com essa pessoa. Como que vai? Vai ser dividida a pensão? Isso. A pensão vai ser dividida e agora com a reforma ela vai ser concedida por cotas aos dependentes que forem incluídos na Previdência Social, que der entrada lá ao benefício. Então, a cada dependente vai ter uma cota de mais 10% do valor da pensão, sendo que agora com a reforma da Previdência, essa pensão por morte não é mais 100% do salário de benefício desse segurado ou do valor que ele tinha direito se estivesse aposentado por invalidez. Não é mais 100%? Não é mais 100%. Ele é 50% mais 10% para cada dependente desse segurado. Então, o cônjuge vai receber os 50% e se tiver 2 filhos, mais 10% para cada filho? Se o segurado deixar só o cônjuge sobrevivente, aí é 60%, porque é a cota mínima de 50% mais 10% para cada dependente. Um dependente, então, é 60%. E aí, a cada dependente extra, ganha mais 10% até o limite de 100% do benefício. Ou seja, esse segurado tem que ter deixado 5 dependentes para que haja a concessão da pensão por morte em 100% do salário de benefício. Ao contrário, não. Ao contrário, não. Vai receber nesses percentuais que a gente colocou. Então, antigamente não era assim, né? Então, teve muitas mudanças. Sim, a reforma da Previdência realmente trouxe agora essa mudança drástica do valor do benefício. Em 2015 veio a mudança do tempo de duração do benefício da pensão por morte. E agora a reforma trouxe essa mudança no que diz respeito ao valor, que não é mais 100% e aumenta só 10% a cada dependente que ele deixa, no limite de 100% se tiver 5 dependentes. E completando 21 anos, o filho para de estar recebendo benefício. Isso, o filho que completar 21 anos, se ele não apresentar deficiência ou invalidez, a cota desse filho será cessada e não vai passar para o outro. É isso que eu ia perguntar, não vai para a mulher? Não, antigamente ia. Até novembro de 2019, a cota desse filho passava para a mulher, para outro dependente. Agora não passa mais. E mesmo que esse segurado falecido não tivesse esposa ou filhos, ainda é possível ser concedida aos pais, desde que esses pais demonstrem que eles dependiam desse segurado para a sobrevivência. E tudo isso, né, para eles estarem provando, eles têm que entrar com processo, né, procurar um advogado, procurar a Previdência, para realmente estar provando das necessidades dele. Isso, a dependência do cônjuge e dos filhos, ela é presumida, pois está no artigo da lei que diz que essa dependência não precisa ser provada. Somente a esses outros, os dependentes, que seriam os pais, que essa dependência não é presumida e tem que ser provada. Doutora, existe algum caso que a pensão pode ser 100%? Existe apenas um caso que essa pensão pode ser de 100%. Se um dos dependentes do segurado demonstrar que ele apresenta invalidez ou deficiência. Então, a deficiência prevista na lei é de deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então, nesses casos... Não é um problema na perna que você... Não. Então, tem que ser deficiência grave. Está bem expresso na lei que não é qualquer deficiência, não. E não é qualquer...
invalidez temporária, incapacidade temporária, ela tem que ser a incapacidade permanente, para que seja concedida a pensão em 100% do salário de benefício do segurado falecido. Por exemplo, doutor, uma dúvida minha agora, né? Morreu o marido. A mãe tem um filho deficiente, totalmente 100% deficiente, né? Ela tem como estar provando essa deficiência do filho para estar recebendo a do marido? Sim, quando ela for requerer o benefício na Previdência Social, ela tem que apresentar os laudos dessa pessoa com deficiência, e aí o INSS vai marcar uma perícia para que o perito do INSS avalie o grau de deficiência, a fim de verificar se ele cumpre esse requisito da deficiência grave, intelectual ou da incapacidade total e permanente, para que enseja o pagamento da pensão em 100% do salário. E se o deficiente já é aposentado, já recebe alguma contribuição pela deficiência? Então, a reforma da Previdência também trouxe mudanças com relação a essa questão de acumulação da pensão com outro benefício. Antigamente era até novembro de 2019, a gente fala antigamente, mas é tão recente. Mas a gente já tem que se acostumar com essas novas mudanças, porque mudou mesmo. Não se acumula mais 100% dos dois benefícios. Então, existe um percentual para acumulação desses benefícios. Então, o INSS vai somar o quanto é da aposentadoria e da pensão por morte, para verificar se pode acumular os dois. Então não se acumula mais 100% da aposentadoria com a pensão por morte, não. Como essa pergunta que eu ia, né, tá te perguntando agora, né, se mudou mais alguma coisa em relação à morte. Então, também se marido e mulher, um é aposentado, os dois são aposentados, se um morre, aí vai ter que ter feito um estudo para ver tudo isso. Não é mais ficar com a aposentadoria do marido ou da mulher? Não, não tem mais isso. Era assim, né, doutor? Era assim, acumulava-se o valor da aposentadoria com o valor da pensão, independente dos valores. Cortando um pouquinho ela, gente, eu conheço pessoas, vocês, né, que a mulher recebe 2 aposentadorias, porque infelizmente os 2 morreram, e mais a aposentadoria dela. Antigamente poderia, né, doutor? Até novembro de 2019 poderia sim, e acumulava indistintamente. Agora, ela só vai acumular 60% do valor do salário de benefício do segurado falecido até o limite de 2 salários mínimos da aposentadoria. E ela só vai acumular 40% do valor que exceder de 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. E ela só vai acumular 20% do valor que exceder desses 3 salários mínimos até o limite de 4 salários. E aí ela só vai exceder 10% do valor que exceder desses 4 salários mínimos. Não tem nem o que falar, né? Acabou agora a graça de todo mundo. Mudou totalmente, radical. Mudou muito, os valores ficaram muito menores, mas eu acho que tá certo. tá certo em partes, porque a hora que nós vamos calcular os valores, fica muito abaixo das despesas que são do domicílio dessas pessoas que sobreviviam com o salário de benefício desse segurado falecido. E não é porque ele faleceu que as despesas são reduzidas em 40%. Então, assim, foi drástico essa redução. Poderia-se fazer redução, mas em percentuais menores, não da forma como foi feita, porque realmente está cortando muito a qualidade de vida das pessoas que trabalharam ao longo de uma vida para construir, contribuíram para ter essa expectativa do direito e de repente não tem mais o direito.
doutora, né, que trabalha com isso dia a dia, sabe quantas pessoas aí que realmente estão passando necessidade e com essa redução piora mais a situação ainda, né, doutora? Veja, nós já vínhamos de uma crise econômica muito grande e agora, no momento de uma nova crise, se propôs uma reforma com redução dos valores que esse governo vai acobertar momentos da vida do segurado que são de dificuldade, que é a velhice, que é a doença que vem, e aí quando vem essas dificuldades, não consegue mais gerir renda, prover o sustento da família e não tem mais a cobertura social que estava prevista até em 2019. Então, assim, foram mudanças muito drásticas no valor dos benefícios que o governo agora concede pela Previdência Social. Meu povo do programa Convívio, é assim mesmo, né? E ainda bem que a doutora está nos esclarecendo, né? Está nos ajudando, que realmente as coisas mudaram, precisamos nos manter informados, porque senão a gente fica aí pensando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e quando você vai ver, está totalmente diferente, né, doutora? As mudanças vieram, já vinha-se no Congresso a vários governos tentando fazer uma reforma da Previdência, e de repente, o ano passado foi-se aprovado isso sem uma discussão ampla dessas regras, e agora vem atingindo a todos, indistintamente, pois a reforma teve como objetivo reduzir o valor das aposentadorias e estender o tempo de contribuição das pessoas. Então veja, você que está nos assistindo, procure se informar, procurar informações a respeito da cobertura social que ainda existe, para poder fazer esse planejamento previdenciário para o momento da velhice, para o momento da doença, para ter a noção do valor do benefício que vai ser concedido em caso da idade, do atingimento do tempo, ou caso da ocorrência de uma doença, de uma invalidez, pois os valores desses benefícios mudaram drasticamente. Então, fica ligadinho aqui no programa Convívio. Toda segunda-feira nós temos aí Minuto, né, da Previdência com a doutora Fernanda Mascavo, que vai estar nos orientando. Hoje nós falamos aí sobre prevenção de morte. Toda segunda-feira nós vamos entrar num tema para estar ajudando você aí de casa, tá? Porque esse foi o nosso Minuto da Previdência com a nossa doutora Fernanda Mascaro.